E parece que aquele Megazord da abertura de Yu-Gi-Oh! Sevens vai se tornar real. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a invocação Maximum. A gente teve as regras divulgadas, eu vou também trazer para vocês algumas cartas que já foram confirmadas para serem impressas lá naquele pacote que vai sair em dezembro no Japão. Então a gente pode entender melhor como vai funcionar, pode fazer uns testes e esperar o que vai vir do futuro dos Rush Duos. Afinal, é um novo card game que a Konami tá apostando e que o anime tá focando. Então desde já eu vou pedir para você deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve porque a gente fala de vários animes aqui, inclusive Yu-Gi-Oh! Sevens. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que tem muita gente que você conhece que adora Yu-Gi-Oh! Mas que talvez tenha ali um pouquinho de ranço, não gosta muito da ideia do Yu-Gi-Oh! Sevens. Mas quem sabe a ideia de uma nova forma de invocação para esse formato exclusivo faça essa pessoa se interessar um pouquinho por essa nova modalidade de jogo. E se você está completamente perdido sobre como funcionam os Rush Duos, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico tudo sobre como funcionam os Rush Duos, mas você também pode pesquisar aí no YouTube, vai aparecer como jogar Rush Duos, é facinho, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E bom, basicamente o que a gente sabe é que os monstros Maximum, que são os novos monstros que foram introduzidos, eles são basicamente um novo monstro que não tem o seu layout de carta alterado. Então, assim como os monstros Toon, Espíritos, monstros de virada, monstros que já existiam, por exemplo, no card game original e que tinham ali, continuavam sendo monstros de efeito, o mesmo layout da cartinha meio alaranjada, só que eles tinham uma forma de invocação diferente. O mesmo pode ser dito a respeito dos monstros Pendulum, que podem ser usados para invocações Pendulum, porém eles têm a pequena diferença no layout deles, que é a parte da carta mágica. Mas do restante, a carta de monstro, via de regra dos monstros Pendulum, acaba sendo ali, quando monstros de efeito, o layout laranja. A não ser que eles sejam um monstro fusão, Synchro, X, enfim. Mas os monstros Maximum, então, continuam sendo monstros de efeito, nada mudou no layout. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho triste com isso, porque eu queria um layout vermelho. Eu espero esse layout vermelho há muitos anos, mas a Konami insiste em fugir disso. Mas as questões básicas que a gente tem que aprender para usar a invocação Maximum. Você vai poder perceber um monstro se ele é um monstro Maximum porque vai estar escrito, então você vai ter ali, por exemplo, usando os monstros do Nail como exemplo, você vai ter ali Cyberse, que é o tipo da carta, você vai ter ali Maximum e vai ter também efeito. Então você vai poder identificar o tipo de carta, né, o tipo de monstro que ele é, se ele é Maximum ou não, e em seguida se ele é efeito ou não. E os monstros Maximum podem ser invocados usando 3 monstros específicos que você vai conseguir perceber na carta principal, que é a carta do centro, para fazer essa invocação. Então, como que a gente faz uma invocação Maximum? Você vai pegar 3 cartas Maximum que estejam listadas na carta principal, então você vai ter ali, por exemplo, usando a carta do Nail, o Yggdrago. Você vai ver que a carta principal do Yggdrago, que é a do meio, a central, ela traz ali a possibilidade de ser invocado por meio de invocação Maximum, usando as outras partes que são a da direita e da esquerda. Então você vai sempre reunir 3 cartas que são do mesmo monstro. A diferença é que tem a do centro, a principal, a da esquerda e a da direita. Juntando esses 3 monstros, você vai poder invocá-los especialmente da sua mão para o seu campo. Isso durante a fase principal, então depois que você faz a compra das cartas, você pode invocá-los especificamente, esses 3, tem que ser os 3 do mesmo monstro, o esquerdo, o principal e o direito, para o seu campo diretamente da sua mão. Mas percebendo que os Rush Duos possuem apenas 3 zonas de monstro em campo, o que você vai fazer se você já tiver monstros em campo? Se você tiver algum monstro em campo, você pode enviá-los ao cemitério para fazer a invocação Maximum. Então você envia todos os monstros do seu campo para invocar as 3 cartas da invocação Maximum. Mas se você não tiver nenhum, você pode invocá-los especialmente, não precisa fazer nenhum sacrifício. Estou falando a respeito dos sacrifícios porque o que a gente viu dos 2 monstros Maximum revelados até agora, uma das cartas, que é a principal de cada um dos 2 monstros, é nível 10. Então você não precisa sacrificar nenhum monstro para invocar
o monstro máximo. Você simplesmente invoca eles especialmente, mesmo que a carta principal, a do centro, seja nível 10 e as outras duas sejam de nível 4 ou menor. Mas se você tiver apenas um monstro ou dois, ou até mesmo se você tiver os três, você pode fazer uma invocação normal desses monstros sem ser uma invocação máximo. A diferença é que um monstro invocado normalmente não vai poder usar os efeitos do modo máximo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E ele vai ter os seus status, os status normais que cada carta possui. Isso significa, claro, que se você quiser invocar a parte central do Yggdrago, normalmente você vai precisar de 2 sacrifícios, afinal é um monstro nível 10. Os monstros Maximum só podem estar em posição de ataque, é por isso que nós observamos que a carta central ela possui ali o Maximum Ataque, porque a partir do momento que você faz uma invocação Maximum, as 3 cartas invocadas são consideradas como um único monstro, então você ignora os status de todas elas a não ser o Maximum Ataque. Aquele vai ser o ataque do monstro invocado pela invocação Maximum. Ele não possui defesa, porque ele não pode ir para a posição de defesa. Se você invocar as cartas de forma separada, você vai atribuir para cada carta os status que estão impressos nela. Porém, você não pode fazer uma invocação Maximum a não ser que você invoque todas as 3 cartas de uma vez. Então não adianta invocar em um turno uma, e no segundo turno a outra, e no terceiro turno a última parte, porque elas não vão poder ser consideradas como uma invocação Maximum e vão continuar sendo monstros separados com seus status separados. Você também pode usar todos os efeitos de todas as 3 partes, contanto que elas estejam escritas como Maximum Mode, ou seja, se o requerimento for o modo Maximum, significa que a partir do momento que você invocou aquele monstro por invocação máxima, você pode usar todos os efeitos de todas as partes para um mesmo monstro, ou seja, 3 efeitos para um único monstro e um ataque normalmente muito maior do que a gente vê em Rush Duels. Um monstro invocado por invocação Maximum vai ter o mesmo nome, nível, atributo e tipo do monstro principal, da carta central que tiver no monstro Maximum. Assim como eu já disse, as 3 cartas são tratadas como um único monstro quando invocadas por invocação Maximum. Isso significa que se você quiser sacrificar o seu monstro Maximum para invocar alguma outra criatura, ele vai contar apenas como um sacrifício e não como 3. E bom, é basicamente isso que a gente tem de regras da invocação Maximum até agora. Eu vou trazer para vocês o que a gente tem de confirmado dos monstros que o Neil usa e também os monstros lá do Yuga, que é o protagonista desse anime. Bom, a carta do Neil, que é o Yggdrago The Heavenly Emperor Dragon Tree, é uma carta do tipo Cyberse, do atributo Luz, Maximum de efeito, nível 10, e normalmente com 2.000 pontos de ataque e 0 pontos de defesa, mas ela pode ser invocada por invocação Maximum juntamente com as partes correspondentes à esquerda e à direita. E caso isso ocorra, o seu ataque Maximum vai ser de 4.000 pontos. Muito alto, é a carta mais forte que a gente tem por enquanto no jogo. Ela possui também um efeito contínuo, que é um efeito que não precisa ser declarado, ele não precisa ser ativado. Ele está no campo a partir do momento em que essa carta estiver no campo, desde que, conforme o requerimento, seja trazida por modo máximo, ou seja, ela tem que ser invocada por invocação máximo. Essa carta não poderá ser destruída pelas armadilhas do seu oponente. E aí a gente vê os efeitos da parte esquerda, que é um monstro Cyberse, tipo Luz, Maximum de efeito nível 4 com 900 pontos de ataque. O requerimento é que em Maximum Mode você pode enviar 3 cartas do topo do seu deck para o cemitério e escolher um monstro de nível 8 ou menor que o oponente controla e destruí-lo. Além disso, a parte direita, que é de nível 3 e possui 600 pontos de ataque, permite que, quando em Maximum Mode, você envie 3 cartas do topo do deck para o cemitério e escolha um monstro em posição de defesa que o oponente controla e mude-o para a posição de ataque. Então esse é o monstro poderoso que o Neil usa lá no episódio 23 e vamos descobrir agora qual é o monstro Maximum do Yuga, que é justamente um grande Megazord, que deve ser referência àquele monstro da abertura. Ele é o Super Magitech Date Magnum Overlord, um monstro do tipo máquina, atributo Trevas, Maximum efeito nível 10, com 1900 de ataque normalmente e 0 pontos de defesa.
Ele pode ser invocado por invocação Maximum junto com as partes esquerda e direita. E o requerimento, quando estiver em Maximum Mode, essa carta não poderá ser destruída por armadilhas do seu oponente. A sua parte esquerda, por sua vez, também é atributo Trevas, nível 4 e com 800 pontos de ataque e 0 pontos de defesa. Tem como requerimento, quando em modo Maximum, caso os seus pontos de vida sejam menores que os do seu oponente, você pode enviar uma carta da mão para o cemitério e esta carta, no caso o monstro Maximum, vai ganhar ataque igual à diferença dos seus pontos de vida e do seu oponente até o fim do turno. Já a parte direita, que é um monstro também do atributo Trevas, mas de nível 3 com 500 pontos de ataque, quando em Maximum Mode você pode enviar uma carta do topo do deck para o cemitério. E então escolha um monstro virado para cima que o seu oponente controla e esta carta, no caso o monstro Maximum, vai ganhar ataque igual ao nível do monstro vezes 200 até o fim do turno. Lembrando que essas 3 cartas, quando invocadas em monstro Maximum, possuem incríveis 3.500 pontos de ataque. E bom pessoal, eu quero saber o que vocês acharam da invocação Maximum, o que acharam desses monstros. Eu gostei bastante, o dragão do Neil é muito impressionante, ele é bem imponente, mas eu também gostei bastante desse robô, dessa máquina grandona do Yuga, principalmente porque são 3 pequenos robôs que se fundem em um. Então finalmente a gente está vendo aí uma mecânica nova, está sendo bem legal e eu prevejo muitas cartas divertidas para os Rush Duels. Eu estou bem empolgado em poder jogar com esse formato. Não esqueçam de deixar o seu comentário do que vocês estão achando, deem um like no vídeo para ajudar o canal e compartilhem com os amigos para a gente fazer essa comunidade crescer. Um grande abraço e até mais!